Eu estava sentada na varanda quando ouvi a porta bater com tanta força que os vasos de violeta tremeram. Meu filho apareceu no corredor, o rosto vermelho, os olhos fundos de quem não dormia direito havia semanas. Mãe, eu cansei. A gente já conversou isso 1000 vezes. A voz dele saía grossa, mas eu percebi o tremor nas mãos quando ele as enfiou nos bolsos da calça social amarrotada. Se a senhora não quer ir pro asilo, então saia da minha casa. Hoje. Agora. As palavras caíram como tijolo no meu peito. 68 anos de vida e nunca imaginei ouvir isso do menino que eu embalei durante 3 meses seguidos de cólica, que eu vesti de super-herói todo Halloween, que eu paguei cursinho 2 vezes porque ele não passou na primeira. O cheiro de café velho ainda pairava na cozinha. Minha nora nem tinha tirado a xícara da pia antes de sair correndo com as malas. Eles estavam se separando e, de alguma forma, eu tinha virado o problema. Tiago, Ele levantou a mão. Não. Eu não aguento mais. A Camila foi embora por sua causa. Você fica falando das minhas escolhas, interferindo, fazendo ela se sentir mal. E eu? Eu trabalho 12 horas por dia para sustentar essa casa e ainda tenho que ouvir que sou um filho ingrato. Ingrato. A palavra ecoou. Eu tinha largado meu emprego de costureira quando ele nasceu prematuro e precisou de fisioterapia 3 vezes por semana durante 2 anos. Tinha vendido a aliança de ouro da minha mãe para pagar a matrícula da faculdade dele quando o pai sumiu sem deixar endereço. Mas eu não disse nada disso. Apenas levantei, senti as juntas do joelho protestarem e fui pro meu quarto. O quartinho dos fundos que antes era despensa e que ele me ofereceu 6 meses atrás com aquele sorriso culpado, dizendo que era temporário. Temporário já tinha virado meio ano. Peguei minha mala pequena, a mesma que eu usava quando ia visitar minha irmã em Petrópolis. Dobrei 3 vestidos, o roupão que ainda cheirava amaciante, meu estojo de remédios. Hypertenso, diabetes, ansiedade. A caixinha de remédio para tireoide tilintou quando coloquei dentro. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Lígia, minha amiga da igreja. Conseguiu falar com ele? Eu não respondi. Não sabia o que dizer. Que meu filho estava me expulsando. Que eu ia dormir onde hoje. Tinha R$ 340 na carteira e a aposentadoria só caía daqui a 5 dias. Sentei na beirada da cama e olhei pela janela. O quintal que eu tinha ajudado a plantar, os pés de jabuticaba, as roseiras, a hortelã que nascia teimosa perto do muro parecia mais distante do que nunca. Foi quando ouvi o barulho. Um motor diferente. Ronco suave, patente. Me levantei, fui até a sala. Tiago estava parado na janela, a testa franzida. Que diabos? Uma limusine preta parou na frente da casa. Vidros escuros, lataria brilhando sob o sol de meio-dia. Nossos vizinhos já estavam espiando pelas cortinas. Aqui no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, limusine era coisa de filme. O motorista desceu primeiro. Terno cinza, postura militar. Abriu a porta de trás e uma mulher saiu. Cabelos brancos presos num coque impecável, óculos de armação dourada, taier azul marinho. Ela olhou pro número da casa, conferiu algo no celular e caminhou até o portão. Tiago me olhou. Eu olhei para ele. Nenhum de nós conhecia aquela mulher. Ele foi abrir. Boa tarde. Procuro a senhora Marta Fontes. A voz era firme, educada. Havia um sotaque estrangeiro discreto. Meu coração disparou. Sou eu, falei. Aparecendo atrás do Tiago. Ela sorriu. Não foi um sorriso largo, mas tinha calor. Meu nome é Beatrice Keller. Sou advogada do escritório Keller e Associados, sediado em Genebra. Posso entrar? Tenho assuntos delicados a tratar com a senhora. Ginebra, Suíça. Meu cérebro tentou processar. Tiago deu um passo pro lado, ainda desconfiado, mas deixou ela passar. Beatriz entrou na sala modesta, os olhos varrendo rapidamente o ambiente, o sofá de tecido puído, a televisão antiga, o tapete que eu mesma tinha feito de crochê. Ela não demonstrou nenhum julgamento. Apenas pousou uma pasta de couro legítimo sobre a mesinha de centro. Senhora Marta, a senhora conheceu um homem chamado Heinrich Miller? O mundo parou. Heinrich. 52 anos atrás. Copacabana. Eu tinha 16. Canhisse, Sassurai. Tiago me olhou como se eu tivesse revelado que era espiã internacional. Beatrice abriu a pasta. Heinrich Miller faleceu há 3 meses, em Zurique.
Ele nunca se casou. Não teve filhos. E deixou um testamento muito específico. Ela deslizou um documento para mim. Eu não conseguia ler. As letras dançavam. Ele deixou para a senhora o equivalente a aproximadamente 17 milhões de reais em sua moeda, além de uma propriedade em Lucerna. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o relógio da parede. Tic-tac, tic-tac. Tiago deixou cair o celular. 17 milhões. Beatrice Ascencio. Sr. Heinrich era empresário do setor farmacêutico. Construiu patrimônio considerável. E, segundo suas próprias palavras no testamento, nunca esqueceu a moça brasileira que lhe mostrou bondade quando ele era apenas um estudante pobre em visita ao Rio. Meus olhos encheram. Heinrich. Lembrei do rapaz magro, loiro, perdido na praia com um mapa na mão. Eu tinha ajudado ele a achar a pensão onde ia ficar. Tom Amos Sorvit. Conversamos durante 3 tardes. Ele voltou para a Europa e eu nunca mais soube dele. Pensei que tinha sido esquecida. Há condições? Perguntei, a voz falhando. Beatrice sorriu de novo. Apenas uma. Que a senhora use parte do valor para realizar algo que sempre quis, mas nunca pode. Ele foi muito específico. Marta merece escolher sua própria vida, finalmente. Olhai pro Tiago. Ele estava pálido, as mãos tremendo. Mãe, eu. Levantei a mão, da mesma forma que ele tinha feito comigo 1 hora atrás. Agora não, filho. Me virei para Beatriz. O que eu preciso fazer? Ela explicou que precisaríamos ir até o cartório no centro do Rio na manhã seguinte para autenticar documentos. Depois haveria uma transferência bancária internacional que levaria de 3 a 5 dias úteis. Tudo legal, tudo documentado. A limusine está à sua disposição pelo tempo que precisar, senhora Marta. Se desejar, posso levá-la a um hotel confortável esta noite enquanto providenciamos a papelada. Olhei ao redor. A casa que não era mais minha. O filho que tinha me pedido para sair. As paredes que guardavam memórias de sacrifício que ninguém mais parecia lembrar. Aceito, disse. E pela primeira vez em décadas, senti algo parecido com liberdade. Se você já passou por algo parecido, se alguém que você ajudou já te virou as costas, deixa aqui embaixo nos comentários. E se inscreve no canal porque essa história tá só começando e você precisa saber o que aconteceu depois. Beatrice me ajudou com a mala. Tiago ficou parado no meio da sala, a boca entreaberta, tentando falar e não conseguindo. Quando passei por ele, ele segurou meu braço. Mãe, espera. Eu não sabia. Estava nervoso. A Camila, o trabalho, eu. Eu sei, Tiago. Pousei minha mão sobre a dele. Estava fria. Mas hoje você me ensinou uma coisa importante. Que eu preciso parar de viver pela gratidão dos outros. Entrei na limusina. O banco de couro era macio, cheirava a carro novo. Beatrice sentou ao meu lado. O motorista fechou a porta com um clique suave. Enquanto nos afastávamos, vi Tiago na calçada, pequeno, perdido. Igual ao menino que chorava no primeiro dia de aula e eu prometia que ia buscá-lo cedo. Só que desta vez, ninguém ia me buscar. Eu mesma ia me levar para onde eu quisesse. A limusine deslizou pelas ruas do bairro. Vizinhos olhavam boquiabertos. Dona Célia quase deixou cair a sacola de compras. Seu Antônio parou de lavar o carro e ficou só observando. Beatrice me ofereceu água mineral numa garrafinha de vidro. Deve estar em choque. Estou, admiti. Mas é um choque bom. Acho. Posso fazer uma pergunta pessoal, senhora Marta? Assenti. Por que ficou tanto tempo numa situação onde claramente não era valorizada? A pergunta doeu. Mas era justa. Porque eu achava que amor de mãe era isso. Aguentar. Sacrificar. Desaparecer um pouco a cada dia para que ele brilhasse. Ela ficou em silêncio por um momento. Sr. Heinrich escreveu uma carta para a senhora. Está aqui. Estendeu um envelope amarelado, lacrado com cera vermelha. Abri com as mãos trêmulas. A caligrafia era caprichada, em português com alguns erros gramaticais que me fizeram sorrir. Querida Marta, se você está lendo isso, significa que minha vida chegou ao fim. Quero que saiba que aqueles 3 dias no Rio mudaram tudo para mim. Você me tratou como gente quando eu não tinha nada. Me deu direção quando eu estava perdido. E nunca pediu nada em troca.
Passei 50 anos construindo uma empresa, mas nunca construí uma família. Nunca encontrei alguém que me olhasse do jeito que você olhava, com bondade real, sem interesse. Esse dinheiro é meu jeito de dizer obrigado. Mas mais que isso, é meu jeito de te dar o que você nunca teve. Escolha. Não deixe ninguém te fazer sentir pequena. Você é gigante, Marta. Sempre foi. Com carinho eterno, Heinrich. As lágrimas desceram quentes. Beatrice discretamente ofereceu um lenço de tecido. Ele era um homem bom, ela disse suavemente. Exigente nos negócios, mas justo. E quando me contratou para executar o testamento, passou 2 horas me contando sobre você. Sobre o sorvete de cocô que você dividiu com ele. Sobre como você riu quando ele tentou falar português e chamou o ônibus de ônibus. Sobre como você não deixou ele pagar a conta porque estudante não tem dinheiro sobrando. Ela guardou aquela memória a vida toda. Eu nem lembrava do sorvete, menti. Lembrava. Cada detalhe. A casquinha que pingava na minha mão, o jeito desajeitado como ele tentava usar gírias cariocas, o sol batendo no cabelo loiro dele. Mas eu tinha enterrado aquilo tão fundo que parecia sonho. Ele lembrou por você, Beatrice disse. Chegamos ao hotel meia hora depois. Não era qualquer hotel. Era o Belmont Copacabana Palace. O mesmo bairro onde eu tinha conhecido Heinrich décadas atrás, mas um mundo completamente diferente do meu. O porteiro abriu a porta da limusine. Eu desci, as pernas bambas, e olhei para a fachada imponente. Beatrice, isso é necessário, ela completou. A senhora vai precisar descansar. Amanhã tem muito papel para assinar. A recepcionista me tratou como rainha. Seja bem-vinda, senhora Fontes. Sua suíte está pronta. Suite. Não quarto. Suite. Subi num elevador com espelho e lustre. Beatrice veio comigo. Vou deixá-la se acomodar. Amanhã às 9 passo aqui para buscar. Qualquer coisa, meu número está neste cartão. Ela me entregou um cartão de visita em papel vergê. E, senhora Marta, parabéns. Não pela herança, mas por ter criado coragem de sair. Quando ela foi embora, entrei na suíte. Era maior que a casa do Tiago inteira. Cama king, varanda com vista pro mar, banheiro de mármore com banheira de imersão. Sentei na beirada da cama e, pela primeira vez desde que acordei naquela manhã achando que seria expulsa pra rua, chorei. Chorei por tudo que aguentei. Pelos anos costurando madrugada adentro para comprar material escolar. Pelas vezes que comi só arroz para que ele tivesse carne no prato. Pelas humilhações silenciosas, a nora que revirava os olhos quando eu dava opinião, o filho que disse que eu era um peso. Chorei também de alívio. Porque agora, finalmente, eu não dependia de ninguém. O telefone tocou. Era o número do Tiago. Desligue-i. Não estava pronta. Pedi serviço de quarto, algo que nunca tinha feito na vida. Veio um bife com batatas, salada, uma taça de vinho tinto. A moça que trouxe a bandeja arrumou tudo na mesinha da varanda com tanto cuidado que parecia ritual. Comi devagar, sentindo cada sabor. O vinho era veludado, nada parecido com os vinhos de caixinha que eu tomava em aniversário. O bife derretia na boca. Lá embaixo, a praia estava iluminada. Casais caminhavam na areia. Eu podia ouvir o barulho das ondas mesmo lá de cima. Pensei em Heinrich. Será que ele tinha voltado aqui depois daquela semana? Será que ele ficava olhando o mar e pensando em mim, do mesmo jeito que, às vezes, eu olhava fotos antigas e pensava nele? Meu celular vibrou de novo. Tiago. Depois Lígia. Depois um número desconhecido. Desliguei o aparelho. Tomei banho na banheira, usei os sais que estavam num potinho de vidro, e fiquei lá até a água esfriar. Minha pele enrugada da idade parecia menos cansada sob a espuma perfumada. Vesti o roupão felpudo que estava pendurado e deitei. O colchão era uma nuvem. Apaguei em segundos. No dia seguinte, Beatrice chegou pontualmente às 9. Eu tinha escolhido meu vestido azul marinho, o mais arrumado que tinha. Ela sorriu. Perfeita. Vamos! O cartório ficava no centro. Assinei pilas de papel. Reconheci firma. Respondi perguntas. Um tabelião de óculos fundo de garrafa conferiu minha identidade 3 vezes. É muita responsabilidade, senhora, ele disse, sorrindo. Parabéns. Responsabilidade. A palavra era estranha.
Eu sempre tive responsabilidades, filho, casa, contas. Mas nunca do tipo que vinha com poder. Saímos de lá 2 horas depois. Pronto, Beatrice anunciou. Em 72 horas o valor estará disponível na sua conta. Sugiro que procure um bom gerente de investimentos. Tenho indicações, se quiser. Quero. Ela me levou a um café. Pedimos pão de queijo e café coado. Ali, naquele canto aconchegante com cheiro de manteiga derretida, ela me explicou números. Quanto eu podia gastar por mês sem nunca tocar no principal. Quanto rendia em aplicações seguras. Quanto eu podia usar para luxos e realizações. Sr. Heinrich estipulou que pelo menos 1 milhão deve ser usado em algo significativo para a senhora nos primeiros 6 meses. Uma viagem, uma casa, um projeto. Algo que a faça sentir que a vida é sua. E se eu não souber o quê? Ela inclinou a cabeça. Então use esse tempo para descobrir. A senhora tem 68 anos, senhora Marta. Mas, se me permite, parece que nunca teve permissão para querer coisas. Agora tem. Quando voltei pro hotel, liguei o celular. 15 chamadas perdidas. 12 mensagens. Abri a do Tiago. Mãe, pelo amor de Deus, me atende. Errei. Eu sei que errei. Volta pra casa. A gente conversa. Lígia, amiga, o Tiago me ligou desesperado. Ele tá arrependido. Mas você tá bem? Onde você tá? E uma mensagem de um número que eu não conhecia. Senhora Marta, sou Camila. Sei que não tenho moral para falar nada. Mas o Tiago tá muito mal. Ele chorou a noite toda. Disse que foi um idiota. Eu também fui. A culpa nunca foi sua. Era nossa. Mea culpa. Guardei o telefone. Não com raiva. Mas ainda não estava pronta. Passei 3 dias naquele hotel. Andei pela orla. Entrei em lojas que antes eu só olhava a vitrine. Comprei um vestido novo. Branco, leve, que dançava quando eu andava. Comi em restaurantes. Conversei com Beatrice, que virou mais que advogada, virou algo parecido com amiga. No 3º dia, ela apareceu com um envelope. A transferência foi confirmada. A senhora agora oficialmente tem controle total dos valores. Abri o aplicativo do banco pela primeira vez desde que a conta tinha sido aberta. O número na tela não parecia real milhões. Com 6 zeros depois da vírgula. Senti. Respira, Beatrice disse gentilmente. É real. É seu. E ninguém pode tirar. Naquela noite, liguei pro Tiago. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe. Graças a Deus. O Tiago, escuta. Silêncio do outro lado. E eu te amo. Sempre vou te amar. Mas o que você fez doeu de um jeito que não sei se você consegue entender. Eu sei, mãe. Eu tava fora de mim. A separação, o trabalho, não é desculpa, eu sei. Mas eu não queria te machucar. Eu juro. O acredito. Mas preciso que você entenda uma coisa. Eu não vou voltar para aquela casa. Mas, mãe, me deixa terminar. Respirei fundo. Eu passei a vida inteira cuidando de você, abrindo mão de mim. E tá tudo bem, era minha escolha. Mas agora eu preciso me escolher, pela primeira vez. Ele soluçou do outro lado. E eu te perdi. Não, filho. Mas você perdeu a versão de mim que sempre disse sim, que sempre se anulou, que sempre colocou você em primeiro. Ficamos em silêncio. Ouvi ele fungar. Eu mereço isso. Não é sobre merecer. É sobre crescer. Eu preciso crescer também, Tiago. Aprendi tarde, mas aprendi. Onde você tá? Em um lugar seguro. E em breve, vou estar num lugar que eu escolhi. Não porque alguém me ofereceu as sobras, mas porque eu quis. Você tá bem? Pela primeira vez em muito tempo, tô. Silêncio. Eu posso te ver? 1 hora. Pode. Mas não agora. Daqui a algumas semanas. Quando eu estiver pronta. Tá. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Desligue-ai. E pela primeira vez, não senti culpa por colocar limites. Beatrice me ajudou a procurar imóveis. Vi apartamentos em Ipanema, coberturas no Leblon.
Mas nada parecia certo. Até que ela me mostrou uma casa em Petrópolis. 3 quartos, jardim, vista para a serra. Perto da minha irmã. Longe o suficiente do passado. Perto o suficiente de recomeços. Fechei a compra em 2 semanas. Mudei 1 mês depois. A casa era clara, arejada, com cheiro de grama fresca e bolo saindo do forno. Minha irmã me recebeu com um abraço apertado e lágrimas nos olhos. Pensei que nunca ia te ver livre, ela murmurou, a voz misturada com riso e choro. Instalei meus móveis novos, desenhei o meu próprio cantinho de leitura perto da janela, plantei outra vez violetas, desta vez escolhidas a dedo. Nos primeiros dias senti medo. Medo da solidão, medo do que fazer com tanto espaço só meu, medo de perder a bússola sem a rotina dos cuidados. Mas, aos poucos, fui me aventurando. Aprendi a mexer na air fryer, convidei vizinhas para café, comecei aulas de pintura às quartas-feiras. Investi parte do dinheiro em cursos para mulheres da terceira idade. Era hora de devolver ao mundo o que tinha recebido. Cada semana, senhoras Fontes virava inspiração naquele grupo. A visita do Tiago aconteceu perto do Natal, 5 meses depois. Ele chegou cabisbaixo, trazendo um bolo simples e um cartão escrito de próprio punho. Obrigado por nunca desistir de mim, nem quando eu desisti da senhora. Ficamos horas conversando na varanda, o cheiro de violeta misturado com perfume de baunilha que agora ocupava minha casa. Ele pediu desculpas mais uma vez, não pela herança, mas por nunca enxergar o quanto uma mãe também precisa ser vista e cuidada. Não corrigi, não expliquei. Só ouvi, deixando que a vulnerabilidade dele desse forma a redenção que eu já havia concedido silenciosamente. A moral que ficou não se revelou em uma frase pronta, mas nas atitudes, permitir-se querer, aprender que amor não obriga a sacrifício eterno, que perdão e liberdade podem coexistir e sustentar a felicidade em novas rotinas. Há tempos não dançava, então pus uma música baixinha e ensaiei 2 passos com minhas amigas no quintal, entre risos e promessas de viagens que agora, finalmente, eram possíveis. Se você já atravessou momentos de ruptura, de recomeço ou de profunda transformação, compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar outros a encontrar força e inspiração. Inscreva-se aqui no canal para acompanhar relatos reais, trocas de esperança e lições de superação. Juntos, a gente constrói um espaço mais humano. Na última noite antes do Ano Novo, sentei ao lado das violetas. O perfume era o mesmo de meses atrás, mas agora carregava outra memória, não mais do abandono, mas de renascimento. Senti orgulho, amor e leveza. Que minha história inspire você a buscar seu próprio caminho. Trouxe vida a um jardim antigo, mas a nova rotina é o meu maior símbolo. Aprender, rir, escolher, amar sendo quem sou. Comenta sua experiência, compartilha com quem precisa ouvir e inscreva-se. Cada história acolhida aqui ajuda a desenhar o próximo capítulo da nossa missão de pertencimento e superação. O ano novo chegou com fogos espocando no céu de Petrópolis. Eu estava na varanda, enrolada num chale de lã que tinha comprado numa lojinha do centro, segurando uma taça de espumante. Minha irmã estava ao meu lado, e algumas amigas novas que fiz nas aulas de pintura também vieram celebrar. Quando o relógio bateu meia-noite, algo dentro de mim se reorganizou. Não era só um ano novo. Era uma vida nova. Tiago ligou às 0h07. Feliz ano novo, mãe. A voz dele estava diferente. Mais leve. Feliz ano novo, filho. Eu queria te contar uma coisa. Comecei terapia. Meu coração apertou. De orgulho, dessa vez. Que bom, Tiago. E a Camila e eu estamos tentando conversar. Não sei se vai dar certo, mas estamos tentando do jeito certo agora. Sem colocar a culpa em ninguém. Fico feliz por vocês. Você me ensinou isso, mãe. Quando colocou limite em mim, quando escolheu você, eu entendi que amor de verdade não é sobre controle ou sacrifício cego. É sobre respeito. As lágrimas vieram, mas eram leves. Obrigada por entender, filho. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Nos meses seguintes, construí uma rotina que nunca imaginei possível. Acordava sem despertador, tomava café olhando a serra, passava as manhãs pintando telas que iam ficando cada vez melhores. Às terças, dava aula de costura gratuita para jovens do bairro, era meu jeito de honrar a profissão que me sustentou por tanto tempo. Às quintas, eu e um grupo de amigas íamos ao cinema. Às sextas, jantávamos fora. Vida simples, mas escolhida. Beatrice me visitou em março.
Trouxe fotos da propriedade em Lucerna que Heinrich tinha deixado. A senhora pensou no que quer fazer com ela? Quero conhecer, respondi. Quando? Que tal abril? Viajamos juntas. Foi minha primeira vez na Europa. O avião, que antes me apavorava só de pensar, virou uma aventura de 9 horas com filme, comida e uma janela pro infinito. Lucerna era um cartão postal. Montanas cobertas de neve, lago azul turquesa, casas de telado pontudo que pareciam saídas de conto de fadas. A propriedade de Heinrich era uma casa de pedra à beira do lago. 2 andares, janelas grandes, um pier pequeno. Quando entrei, senti o peso da história. Fotos dele em preto e branco nas paredes. Uma escrivaninha cheia de livros sobre farmacologia. E, num porta-retrato de prata sobre a lareira, uma foto desbotada. Aos 16 anos, sentada na areia de Copacabana, rindo, com um sorvete na mão. Eu nem sabia que aquela foto existia. Ele te carregou no coração a vida inteira, Beatrice disse baixinho. Sentei no sofá de couro gasto e chorei. Não de tristeza, mas de gratidão. Por ter sido vista. Por ter sido lembrada. Por ter sido amada de um jeito que nunca esperei. Decidi alugar a casa por temporadas curtas e usar a renda para financiar bolsas de estudo para jovens brasileiros que quisessem estudar na Europa. Era o jeito de juntar as duas histórias, a minha e a de Heinrich, numa ponte de futuro. Voltei pro Brasil em maio. Tiago foi me buscar no aeroporto. Ele estava diferente. Mais magro, mas com os olhos mais claros. A gente se abraçou por um longo minuto, e dessa vez não havia peso, só afeto. Senti sua falta, ele disse. Eu também. A Camila quer te ver. Se você topar. Topo. Fomos almoçar os 3 numa churrascaria. Camila pediu desculpas, os olhos vermelhos. Eu segurei a mão dela. A gente erra, Camila. O importante é ter coragem de consertar. Ela sorriu, e pela primeira vez, vi nela não uma nora que me julgava, mas uma mulher tentando se encontrar. Igual eu. Os meses seguintes foram de reconexão. Não voltei para a casa do Tiago. Minha casa era em Petrópolis. Mas visitava. E eles me visitavam. Sem obrigação, sem cobrança. Só afeto verdadeiro, o tipo que respeita espaço e tempo. Em setembro, inaugurei um ateliê comunitário na minha cidade. Aulas de costura, pintura, artesanato. Tudo gratuito. Financiado pela renda dos investimentos e pela propriedade em Lucerna. Virou ponto de encontro. Mulheres de todas as idades vinham, traziam histórias, dores, sonhos. E eu, que passei a vida acreditando que meu papel era servir em silêncio, descobri que podia servir com voz. Com presença. Com escolha. 1 ano depois daquele grito do Tiago, da limusine, do testamento, eu estava sentada no mesmo lugar na varanda da minha casa, cercada de violetas. Mas dessa vez, não estava fugindo. Estava chegando. Tiago me ligou. Mãe, a Camila tá grávida. Meu coração disparou. Sério. Sério. E a gente queria te pedir uma coisa. Quer ser madrinha? Não só de nome, mas de verdade. Do jeito certo. Quero. E, mãe, obrigado. Por me ensinar que amor também é sobre deixar ir. Porque agora eu sei segurar. Desliguei olhai pro céu. Heinrich estava lá, em algum lugar, sorrindo. Eu tinha certeza. A vida não me deu um final de conto de fadas. Me deu algo melhor, um recomeço real, suado, conquistado. Aprendi que nunca é tarde. Que vos importa? Que bondade volta, mesmo que demore 50 anos. Que você pode amar alguém e ainda assim se escolher. E que violetas, quando plantadas no lugar certo, florescem para sempre. Se você chegou até aqui, se minha história tocou você de algum jeito, deixa seu comentário. Conta pra mim, o que você faria se tivesse a chance de recomeçar? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com quem precisa ouvir que nunca é tarde. E lembra, você merece ser escolhido. Principalmente por você mesmo. Fim.